Histórias assombradas. O obsessor, relato raiz. Não sei, relato raiz, não sei o que é um relato raiz, mas vamos lá. Olá, Ana. Primeiramente, um grande abraço para vocês do Assombrado. Acompanho vocês desde o sobrenatural.org e fico muito feliz com o canal por manterem sempre sua essência. Parabéns. Muito obrigada. Todos os nomes estão trocados, serão poucos nomes, sendo que os fatos foram ocorridos comigo e contarei na primeira pessoa. Pode relatar sem preocupações. Beleza. É uma moça que nos conta. Me chame de... Se for preciso, chamarei, mas tá. É uma moça. O obsessor. Então, beleza. Aqui ela separou por pequenos capítulos, tá? Então, capítulo 1, primeira visão. O ano era 1998, na cidade de Franco da Rocha. Ai, que susto, porque a pessoa fala e depois põe entre parênteses. Aí eu falo e de repente a pessoa fala, por favor, não fale o nome da cidade. Então não põe o nome da cidade, mas não, tô falando nesse caso aqui, ela pediu, por favor, cite a cidade, é importante pro relato. Então, beleza. É porque tem gente que põe assim, sabe? Fala, é tal lugar, por favor, não fala a cidade. Depois que já tá escrito, eu falo, opa, já foi, então não vou mais contar o relato, né? Já foi-se tudo. Então, vamos lá. O ano era 1998, na cidade de Franco da Rocha. Eu, uma criança inteligente, porém retraída, tinha 8 anos. Sofria com o alcoolismo do meu pai. Na verdade, o ambiente em casa era totalmente sofrível e escasso em todos os sentidos. Uma noite eu fui à cozinha pegar um copo d'água e a janela em frente à pia dava para uma garagem em que a luz se encontrava apagada. Quando me aparece um menino, aparentemente da minha idade. Ele se apoiou na janela, olhou para mim e abaixou como se brincasse de esconde-esconde. Eu simplesmente deixei o copo na pia, fui pro quarto e não me lembro se contei para alguém, pois a comunicação em casa era horrível. Essa foi a primeira aparição, como que abrindo a porta do sobrenatural para mim. Logo os meus pais se separaram. Sendo clara, ele nos abandonou à sorte. Minha mãe ganhou um ex-marido e eu e minha irmã, de 1 ano, um ex-pai. Passado algum tempo, minha mãe se ergueu sozinha. Conseguiu um emprego na capital, São Paulo, precisando assim levantar muito cedo para ir trabalhar. Saindo ainda de madrugada e voltando para casa só à noite. Capítulo 2. Ele. Em 1999, minha mãe alugou uma casa com 2 quartos, bem em conta na época. Para nós era uma vida nova, pois marcava a independência e força da minha mãe, que tinha se firmado em seu emprego de doméstica em São Paulo. Embora muito abusivo, ela aguentava firmemente para nos criar dignamente. Essa casa eu teria um quarto só meu. Nessa casa eu teria um quarto só meu. Mas como a alegria de pobre dura pouco, logo percebemos que o meu quarto era totalmente escuro, com uma parede que minava a água, pingava água mesmo sendo completamente... Não, pingava água mesmo da parede do quarto, sendo completamente insalubre, desconfortável e gelado. Eu insisti em dormir nele, pois era novidade, né? Ter um quarto só para mim. Mas foi aí que começou. Minha mãe saiu um dia para trabalhar. Ela saía às 4 da manhã. E assim que ela fechou a porta e se foi, eu ouvi passos fortes na escada, como se fosse um homem muito grande e pesado, usando coturnos militares, sabe? Usando um coturno militar, vindo em direção à porta. Escutei uma pancada na porta e esses passos pesados vindo em direção ao meu quarto. Enquanto eu ouvia isso, tinha uma vibração no meu quarto que eu posso assimilar ao barulho de um trem passando nos trilhos. Essa vibração ficava todo o tempo enquanto eu sentia essa presença enorme que agora estava no meu quarto. Eu o sentia olhando para mim, porém eu não conseguia ter coragem para abrir os olhos e fitá-lo.
Isso se tornou cotidiano no pouco tempo em que ficamos nessa casa, que foi cerca de 4 meses. Nos últimos dias, na casa, o ouvi entrando como de costume, porém ele parou de frente ao quarto, parou em frente ao quarto ao lado, quarto esse que não tinha porta. E a minha irmã de 2 anos dormia ali. E isso me irritou de uma forma que eu não sei de onde eu tirei coragem, mas com a cabeça escondida na coberta, como eu sempre ficava, eu falei: "Você não é bem-vindo aqui, mas já que está aqui, tem 2 coisas a fazer. Ou vai embora ou vai ficar aqui comigo, porque quem está dormindo aí do lado é um anjo, e com a força de Deus eu não permito que você entre aí." Ó. Ana, no mesmo momento que eu disse isso, ele entrou no meu quarto, com suas passadas pesadas, só que agora ele fungava, ele rosnava como um cão. Ele ficava lá no meu quarto, assim, agora, e não sei como. Na minha idade, com 9 para 10 anos, eu ainda dormia depois disso. Capítulo 3. A Casa Assombrada 2. Já era o ano 2000, ou já estávamos nos anos 2000, e nos mudamos para um bairro perto da casa da minha tia, para que ela cuidasse da minha irmã. A casa era num quintal com 3 casas, sendo que uma delas era do dono, um senhor de aproximadamente uns 75, 80 anos, veterano da guerra, recebia uma pensão alta do exército que ficava com a sua filha, a mulher que alugou a casa para minha mãe. Era um pracinha da FEB. Pobre senhor, né, que vivia sozinho, negligenciado à sorte na época. Um senhor que vivia sozinho, negligenciado à sorte. Na época eu era criança, eu não entendia isso. A mudança quem fazia era eu e minha mãe. Nós mesmas desmontávamos os móveis e montávamos. Eu achava legal até. Durante a mudança, reparei que na casa tinha potes de sal grosso espalhados. Mas eu não liguei muito, pois já tinha visto isso em outras casas que morávamos. Devia ser um costume da época, colocar sal grosso em casas vazias que estavam para alugar. Porém, reparei pingos de vela no chão quando estava arrastando o guarda-roupas. Eu lembro de mostrar isso para minha mãe, porém ela não deu atenção. Aquilo me incomodou e eu peguei uma faca e tirei aqueles pingos do chão. Capítulo 4. Assombrações. Nessa casa, logo na primeira semana, começaram os eventos sobrenaturais. Escancarado mesmo, porém somente para mim. Eu acredito que por estar na puberdade e completamente depressiva pelo desprezo do meu pai e a tristeza da minha mãe estava suscetível a esses fenômenos. Devido ao desprezo do meu pai e a tristeza da minha mãe, eu estava suscetível a esses fenômenos. Mas esse fato também vem de um conjunto de coisas que eu vou tentar passar para vocês, assombrados. 1. À noite, sempre, e eu digo sempre mesmo, alguém corria do quarto da minha mãe, passando pelo meu e dirigindo-se até a parede da cozinha, o que fazia uma pancada forte, que a louça dentro do armário tremia, fazendo barulho. Segunda coisa, noite que quem corria eram crianças. Noite não. Notei que quem corria eram crianças, pois perceberam a minha presença e começaram a falar e puxar a minha coberta. Era horrível. 3. Um dia eu estava de toalha arrumando o cabelo num espelho grande no meu quarto e vi pelo espelho quem corria. Um menino de roupa listrada, cabelo desgrenhado e braços que pareciam estar tortos para trás. Ele passou correndo atrás de mim. Essa época, eu acordava minha mãe para que eu pudesse ir ao quarto dela, colocar o colchão no chão e dormir lá. 4. Os eventos aconteciam somente na hora que a minha mãe saía. Então vi o que hoje eu sei que é uma materialização ectoplásmica perfeita. Ouvi o barulho habitual, como se fosse um trem, e ouvi alguém descendo pelo portão, entrando pela porta da cozinha e então chega no meu quarto. Um homem, flutuando a cerca de 1 metro do chão,
com as pernas cruzadas como um monge. Ah, ele veio tipo sentado, flutuando sentado? Estava com as pernas cruzadas como um monge e um menino sentado no colo dele, com uma planta chamada palma, enorme, cheia de flores brancas nas mãos. O homem sorria sarcasticamente e o garoto me encarava emburrado. Veio em minha direção na cama, ficou a um palmo do meu rosto e se dissolveu como areia, caindo no colo dele com uma... e se dissolveu como areia caindo no chão. Eu só rezava, eu não conseguia fechar os olhos. Após eles se dissolverem, o barulho do rosnado daquele outro ser ficou na porta do meu quarto até o amanhecer. 5. Uma noite eu acordei e vi saindo do quarto da minha mãe uma luz do tamanho de uma pessoa. Ia se formando e absorvendo a luz para dentro de si. Hoje sei que era ectoplasma. Eu não fazia ideia dessas coisas na época. Foi se formando e virou uma mulher, que ficou no pé da minha cama a noite toda. Porém, essa mulher me transmitiu como se fosse proteção. Ana, desculpa o relato longo, porém tem mais história por vir. Como eu era solitária, eu ficava sozinha em casa o dia todo, né? Olha o perigo, comecei a ficar andando dentro de um calipá, de uma plantação de eucaliptos que tinha na frente de casa, olhando os passarinhos. Na verdade, eu sempre gostei de mato. Em uma andança dessas, achei 2 despachos cheios de dinheiro e bobinha ainda pensei, ai, já apagou as velas, não deve ter problema pegar. Fui e peguei o dinheiro do despacho. Comprei 2 CDs e uma fita com o dinheiro. Nessa época começou muita briga em casa. Minha mãe bem depressiva, ninguém me ouvia ou prestava atenção em mim e as assombrações se tornaram normais. Eu me lembro de sempre que eu ia buscar minha irmã na casa da minha tia, ao subir a rua de casa, eu sempre via cães descendo, correndo, e ao chegar na minha frente ou do meu lado, eles desapareciam. Iam sumindo e desapareciam. Eu lembro claramente que isso já era normal. Eu ficava até olhando esses animais. Eu até ficava olhando para esses animais, sei lá. Eu não sentia muito medo. Capítulo 6. O Senhor. As coisas nessa casa estavam me enlouquecendo, pois toda noite era criança correndo, na rua era cachorro correndo. Um dia fui passar no portão para descer para casa e deixei o mesmo aberto. E o senhorzinho, dono da casa, que era o veterano de guerra lá, me falou: menina, olha quando você for passar pelo portão, fecha ele, porque a desgraça anda correndo. Ana, na hora eu percebi que o senhor também via aquelas coisas. Tinha uma porta em cima da minha casa que era a garagem, ficava sempre trancada. Um dia eu fui bisbilhotar e vi centenas e centenas de santos, imagens, velas, fitas, aqueles quadros antigos religiosos, muitas coisas. Uma pena que eu vi pela fresta, pois hoje eu saberia identificar se era apenas um quadro de oração de um senhor abalado pela guerra, com medo de fantasmas, ou um lugar de rituais. Nunca saberei. Capítulo final: a cobrança. Ana, aqui já se passaram 20 anos. Minha família e eu moramos em outra cidade há 18 anos já. Minha família está toda bem, graças a Deus. Ainda tenho mediunidade, porém bem trabalhada. Frequentei alguns anos a Umbanda e saí fortalecida. Em 2021, com 31 anos, no mês de julho, estou casada com meu amor em nossa casa. Tudo novinho, uma bênção. Uma noite, tenho um sonho lúcido tenso, em que uma sombra que se formava no meu quarto me cobrava as moedas que eu peguei nos despachos quando criança. Me mostrava uma mulher amarrada e 2 mulheres com ele. Essa sombra mostrava uma mulher amarrada e 2 outras mulheres com ele. E me ameaçou de acabar com a minha casa e com o meu casamento.
Eu acordei apavorada, sentindo uma energia ruim. Coloquei logo umas orações de manhã e fiquei pensativa. Pensei em dar as moedas, afinal lembro que eram R$ 16 na época. Eu queria acabar com isso, mas depois de refletir eu pensei, não, eu não vou me submeter a uma coisa que entra na minha casa e me ameaça. Não vou dar nada, eu não devo nada a ninguém. Era uma pobre criança, tadinha, eu era sofrida. Como que alguém tem coragem de cobrar assim uma criança que ainda precisava de dinheiro? Só pode ser barra pesada. Ana, eu pesquisei e achei a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Capítulo final 2, a despedida. Ana, isso que vou contar agora mexeu demais comigo e posso dizer que de tudo, e olha que foram muitas coisas sobrenaturais que eu já vivi na vida, mas essa foi a que mais me apavorou. Fiz a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, todos os dias às 8 horas, seguidas de uma Maria passa na frente e um Pai Nosso. Essa oração de 21 dias do Arcanjo Miguel é um decreto fortíssimo, que nela a gente decreta corte de laços de vidas anteriores de todas as dimensões. Recomendo que leia para consulta, é ótima. Enfim, no 20º dia, faltando só um dia para terminar as orações, eu não conseguia dormir. Eu não preguei o olho um minuto. Fiquei a noite toda acordada, revirando na cama. Realmente não dormi um minuto. Eu estava preocupada de como ia trabalhar assim, insone. Deu 5 horas e meu marido saiu para trabalhar, 5 da manhã. Assim que ele saiu, aquela sensação da infância veio à tona. Passos pesados na minha escada, a pancada na porta. Os passos entraram na minha casa e as louças do meu armário batiam fazendo barulho. Tive coragem, Ana, e olhei. Era uma fumaça marrom escura, enorme, como se fosse um tornado de uns 2 metros, rodando devagar. Eu gritei com a voz embargada por Arcanjo Miguel, toda travada. E ele falou em voz gutural, estilo vocalista de death metal, sabe? Olha, depois disso, nem curto mais metal pesado. Antes eu até gostava. Tipo, assim. Então, com essa voz gutural, inumana, ele falou: eu não posso mais ficar com você. Paga suas contas. Paga suas contas. Paga suas contas. E desapareceu no meu quarto. Ana, desculpa o relato longo. Minha irmã é doida para eu mandar para você esse relato. Eu espero que leia e também espero que tudo tenha acabado. Depois disso, muitas coisas melhoraram para mim. Voltei para a religião afro e minha família está muito melhor, tirando o meu pai. Ele virou realmente um ex-pai. Abraço, manda beijo para minha irmã caçula, ela adora você. Tá bom, chama ela de bruxa. Só eu a chamo. Então, bruxa, um beijo pra você, viu? E peraí, voltando aqui nesse negócio aqui. O bicho, aquela sombra, falou: eu não posso mais ficar com você. Mas aí ele falava: paga suas contas. Que contas são essas? É ainda aquele dinheiro que foi pego no despacho? Ou o que é? O que será isso? Você sabe o que é? Gente, mas realmente será? E isso foi cortado? Ele não pôde mais ficar com você também por causa da oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que cortou todos os laços com outras vidas, por exemplo? Né? Porque vai saber que essa era uma inimizade, alguma coisa que vinha de outra vida, porque desde pequenininha, né? Desde criança, com essas coisas. Eu, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar beijo em vocês.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.